Salve Maria, sou o servo missionário Roberto, missionário católico. Vídeo 100% para os católicos. Estudo, né? Estudo e pregação em defesa da fé. Aquele que quer ser um apologeta, defender a sua fé, defender a igreja, amar cada vez mais essa igreja. Efésios 3:10, divina universidade, sabedoria será conhecido pela igreja. Aqui, as cartas aos Coríntios, Paulo repreende divisão. 1 Coríntios 10, Filipenses 2:2. Aqui em 2 Coríntios 4, Paulo fala que irão surgir pessoas que vão anunciar outro Jesus diferente, que é inspiração de outro Espírito, ao contrário do Espírito Santo que desceu em Atos Apóstolos 2, a quem Cristo escolheu e Cristo enviou. Tornou a igreja pública, Mateus 28:20, o Espírito Santo assiste essa igreja. Mateus 12:25, Cristo ele também na Escritura fala, toda divisão será destruída. E por quê? A gente entender. Para a gente entender o quê? O Espírito Santo, ele desce em Atos Apóstolos 2. Ali, Pedro começa a pregar. Qual doutrina? Doutrina ensinada pelo Senhor Jesus Cristo, que vem do Pai. Cristo fala assim, em João 7, 14 a 17, olha só. 7, 16 e 17, ó. Respondeu Jesus, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir essa vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus, se falo de mim mesmo. Olha só, agora em Atos Apóstolos 2:42, Atos, desce o Espírito Santo, essa doutrina sobre os apóstolos que aprendeu do próprio Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo está falando através deles, João 16:13, e tem uma doutrina, perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na reunião, em comunhão, na fração do pão e na oração, ó. Na unidade, essa doutrina aqui é uma doutrina da unidade, que desceu em Atos Apóstolos 2, que é a doutrina que os judeus se admiravam, Cristo pregando, anunciando, que é a doutrina que está sobre a sua esposa. Paulo, ele fala aqui em 1 Coríntios 4, 1 e 2, olha só. Que os homens nos considerem, pois, como simples operários de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Olha só. Ora, o 2. O que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Por que Paulo está falando isso? Porque os administradores escolhidos por Cristo, as Apóstolos 2, são os apóstolos, que foi confiado, segundo Coríntios 3:5, fez nós ministros da nova aliança. Quem está capacitando esses novos ministros que foi enviado, que são fiéis na sua missão a edificar a igreja, como vai dizer lá em 1 Coríntios 4, 1 e 2? Os apóstolos. Por quê? Tem os falsos apóstolos, 2 Coríntios 11, 12. Os falsos cristãos que não são fiéis à obra de Cristo. Irão se revoltar e fundar outra igreja, como Martinho Lutero, apostatou da fé. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Que não são os discípulos fiéis à obra desse ministério, operários e administradores do reino de Deus, são os apóstolos. Os simples operários de Cristo. Como foi edificada essa igreja? Olha só, simples, ó, você pegar aqui em 1 Coríntios 4, 9, ó. Porque aos que parecem de Deus, nós temos posto a nós, apóstolos, na última classe dos homens. Pois assim, dizei, sentenciados à morte, visto que fomos entregues em espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens, no estultos
por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós honrados e nós desprezados até esta hora. Padecemos fome, sede, nudez, somos esbofetados, somos errantes, fatigamos-nos, trabalhando com a nossa própria mão, insultados, abençoamos, perseguidos, suportamos, caluniados, como solamos. Chegamos a ser como que lixo do mundo, a escória de todos até agora. Olha só, cara. Por que Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos? Os apóstolos são operários simples e humildes que é esbofetado, é chicoteado, é caluniado, é açoitado, é humilhado, é martirizado. Para quê? Porque eles são ministros fiéis à obra. Porque quem está sobre a vida desses homens, João 16:13, ó, quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu, e vos anunciar as coisas que virão. Porque muitas pessoas vão apostatar da fé, muitas pessoas vão rejeitar essa igreja. Não vão ser simples operários fiéis a Cristo. Vamos se entregar à moda, à fábula, ao evangelho moderno. Ao contrário que foi ensinado pelos apóstolos. Ao contrário que foi proclamado pelos apóstolos. Porque 1 Timóteo 3,15, a igreja é a coluna sustentável da verdade. Quem sustenta essa coluna aqui da verdade, tendo por pedra a cabeça Cristo. E os apóstolos são as colunas que deram testemunho, que deram a sua vida para edificar essa igreja que você tem hoje. Para você desprezar, para você caluniar, para você degrinir. Interessante. Por quê, pô? Olha só, você pegar aqui em Gálatas, vamos Romanos 16:17, ó. Roga a vós, irmãos, que desconfieis aquele que causa divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebeste, evitar esses tais não serve a Cristo nosso Senhor, mas o próprio vento, e com palavra adocicada e linguagem longeira engana os corações. Simples, ó. Esses divisores são operários fiéis, humildes, simples à obra de Cristo, ao ministério? Não, cara. São pastores que se apartaram da sã doutrina, que não suportaram a sã doutrina da salvação, em 2 Timóteo 4:3-4. E se atiraram a fábulas, apostataram da fé. 1 Timóteo 4:1-2. Não são operários, 1 Coríntios 15, ou 1 Coríntios 4:2. Ora, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Pedro, martirizado de ponta cabeça. Paulo, decapitado. Santo Estevão, ali pregando ali no templo, foi martirizado, apedrejado. Quem estava ali? Quem está escrevendo as cartas aos Coríntios. Saulo, ó. Atos 8:2, ó. Olha o discurso de Santo Estevão aqui, ó. Cheio do Espírito Santo. Aqui, ó. 8:1. E Saulo havia aprovado a morte de Estevão. Eles desistiram. Eles apostataram da fé. Em meio ao martírio, em meio à perseguição. Não, porque a missão deles é o quê? As apóstolos descem o Espírito Santo. A missão do Espírito Santo que é cada dia dar testemunho e edificar essa igreja. O Moisés Rocha, estava vendo um vídeo do Moisés Rocha falou uma coisa muito interessante que eu entendi em Mateus 7. Olha só. 7, do 21-23. Eu entendi essa profecia, ó. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade de Deus, que está
Ó, a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. E, no entanto, eu lhe direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operário maus. Ó. Adianta o que eu catar um microfone, descer fogo do céu, operar curas, milagres, expulsar demônio, e eu não consegui alcançar a minha salvação. Não consegui chegar à santidade daquelas, Hebreus 12:1, essas nuvens de testemunhas. Paulo fala, seja, 1 Coríntios 1:2, 15, 1 e 2, sejam meus imitadores como sou de Cristo. Como você vai chegar à verdadeira salvação, à verdadeira santidade? Ser imitadores daqueles que encerram a carreira. Hebreus 3:7, Hebreus 6:12. E ser imitadores como... Ali as comunidades imitavam tudo Paulo. Que não desistiu. Olha só que interessante, ainda tem mais, ó. 1 Coríntios... É só, você pega aqui 1 Coríntios 4:20, ó. Porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em atos. É só. Que preferis que eu vá visitar-vos como a vara ou como caridade e o espírito de mansidão. Olha só. Por quê? Ó, porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em atos. Agora observe os feitos, a pregação dos apóstolos. Deram vida para edificar a igreja. Não adianta você colocar uma Bíblia debaixo do braço e pregar para acontecer milagres e prodígios, expulsar demônio, e não se converteu. São apenas palavras e atos. Por isso que nós temos que meditar o fundamento dos apóstolos, para a gente chegar a essa santidade. Para não chegar no dia ali, Mateus 7, 21, 23, Senhor, operamos milagres e prodígios, pregamos, não conheço por quê. Porque não seguiu. Não foi imitador dos santos. Foi fundar a igreja. Foi proclamar outro Jesus diferente. Foi anunciar outro evangelho. Gálatas 1:7, Paulo fala, não há um evangelho. Não há dois evangelhos, é um só evangelho. Que, onde está esse único evangelho? Sobre as colunas. 1 Timóteo 3:15, Efésios 3:10. Efésios 4:5. 4 e 5. As Apóstolos 2. Olha só que interessante, cara. Você vai degustando aqui as cartas paulinas, você vai aprendendo. Todos os escritos dos apóstolos é favorável à igreja, pô. Se tem protestante usando a Bíblia contra a igreja, é adulteração, pô. Você pega aqui, ó. Olha só, Paulo falando de novo, ó. 2 Coríntios 11:12. Mais o que faço, continuaria a fazer, para cortar pela raiz todo pretexto. Aqui que se procura algum pretexto para se envaidecer e se afirmar iguais a nós, ó. Esses tais são falsos apóstolos, operários desonestos, que desfazem apóstolo de Cristo, o que não é de espanto, pois seu próprio Satanás transfigura em anjo de luz. Parece bem normal que seus ministros se desfaçam em ministros de justiça, cujo enfim, no entanto, será segundo a sua obra. Por quê? 2 Coríntios 4, porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, você está de receber outro Espírito, diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso, do que haveis abraçado boamente, ó. Se estão pessoas pregando outro Jesus diferente, não é integridade, não foi fiel ao fundamento dos apóstolos. Saiu dessa doutrina, tá fora, infelizmente, meu irmão. Por mais que suas palavras sejam bonitas, suas pregações muito eloquentes, que interessante. Por que Efésios 3:10, divina universidade saber ser conhecida pela igreja? Porque a igreja é a voz da verdade, é a representação de Cristo na terra, é a esposa de Cristo na terra. Cristo não fundou a igreja, Mateus 16, 18, 19. Uma só igreja que tem esse pastoreio, que tem esse apostolado. Paulo, ele fala aqui em Gálatas, ó.
1,7. De fato, não há dois evangelhos, apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mais ainda que alguém, nós, um anjo abaixo do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos pregado, anunciado, que ele seja no tempo. Repito o que acabamos de dizer. Se alguém pregar a doutrina diferente da que recebesse, seja excomungado. Olha só, pô. Excomungado. Por quê, pô? 1 Coríntios 3. Olha só que interessante, ó. 3, 6, ó. 4, 3, 4. Tal é a convicção que temos em Deus por Cristo. Não que sejamos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento, como de nós mesmos. Nossa capacidade vem de Deus. Ele é que nos fez aptos para ser ministro da nova aliança. Não a da letra, sim a do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha só. Segundo Coríntios 5, 18. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério dessa reconciliação. Tudo defende a igreja, pô. Tudo. Tudo. Se você pegar aqui em 2 Pedro 2, olha só. 2, 2, 2 Pedro. 2, 2. Muitos seguirão nas suas desordens e serão desse modo a causa do caminho da verdade ser caluniado. Por quem? Você pega 2 Pedro 1. Assim como houve entre os povos falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores, que entre os homens falsamente seita perniciosa. Ele negando assim o Senhor, que nos resgatou, aterão sobre o seu ruína repentina. Olha só, pô. Por quê? 1 Coríntios 4, 2. Não foram fiel. Toda divisão é dispersa. Em Atos Apóstolos 5, aqui você pegar do 34, olha só. Gamaliel, mestre de Paulo, reconhece a igreja, ó. 39, ó. 38. Agora, eu vos conselho, não vos medais com estes homens, deixai o seu projeto ou sua obra vem de homem, por si mesmo seduzirá, mas se provim de Deus, não podereis desfazê-la. Vós arriscais a entrar em luta contra o próprio Deus, aceitar o seu conselho. Paulo foi querer entrar em luta com o próprio Deus. Em Atos Apóstolos 9 ali. Deu o que deu. Saulo, por que tu me persegue? Olha só. Paulo, ele fala muito disso porque ele perseguia essa igreja, essa doutrina dos apóstolos 22:4. Paulo devastava e teve participação da morte de Santo Estevão. Depois, quando ele se converte, ele começa a fazer o contrário. De perseguidor a edificador a igreja. Por estado de graça. E tem que ir lá em Jerusalém ser reconhecido essa graça para não ter caminhado em vão. Gálatas 2:9. As colunas. Mas por que Pedro Pedro não pode ser papa, porque Pedro, o seu ministério é infalível. Falível. Porque Pedro renegou Cristo, Cristo repreendeu Pedro, etc. Poderia ser Paulo o papa, não. Paulo fala, olha só que interessante, Gálatas. Olha o reconhecimento de Paulo, Gálatas 2:7. Ao contrário, viram que a evangelização do circunciso era confiada com a do circunciso a Pedro, porque aquele cujo ação fez de Pedro, apóstolo do circunciso, fez também de mim, dos pagãos. Tiago, Cefas e João, que são considerados colunas, reconhecendo a graça que me foi dada, deram a mão a mim, e a Barnabé em sinal de pleno acordo. Por quê? Gálatas 2:1. Há 14 anos mais tarde, subi outra vez a Jerusalém,
com Barnabé, levando também Tito comigo. E subi em consequência de uma revelação, expus, leu o evangelho que prego entre os pagãos, isso particularmente aos que era de maior consideração, a fim de não correr ou de não ter corrido em vão. Olha só que interessante. É simples, Gálatas 1, 11 e 12, ele fala, o evangelho pegar por ele não ter nada de homem, diante de uma revelação de Cristo. Gálatas 1, do 7 diante, Paulo fala, não há dois evangelhos que foi revelado a ele, é um só evangelho. O mesmo evangelho que foi revelado a ele é o evangelho que os apóstolos pregam e anunciam. Não é outro evangelho diferente. Porque o mesmo Espírito Santo que está soprando sobre a igreja, sobre Pedro, sobre Paulo, sobre Tiago, está soprando sobre Paulo. A mesma profecia, a mesma pregação que Pedro pregava, está sobre a vida de Paulo. Aquele que fez de cujo Pedro a ação, apóstolo, fez de mim também. A diferença de Pedro para Paulo. Cristo enviou Paulo como apóstolo. Mas eu pastorei quem tem o Pedro. Pastorear a igreja, João 21, 15 a 17. E Paulo reconhece isso. Por mais que Paulo seja letrado, Pedro não é letrado. Como vai dizer aqui em Atos 4, 3. Vendo eles a coragem de Pedro e de João, e considerando que eram homens sem estudo e sem instrução, admirava-se e reconhecia-nos como Pedro de Jesus. Por quê? O que interessa aqui não é estudo, o que interessa aqui é o Espírito Santo. Atos Apóstolos 4, 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu, chefe do povo e ancião, ouviu-me. E Paulo, Filipenses 3, 8, se não me engano, chama tudo que ele aprendeu, que esses doutores aqui sabem, de esterco. Que interessante. A realidade agora é o Espírito Santo que está guiando a igreja, que está sobre a vida dos apóstolos para pregar. Não o que eles querem, mas o que Cristo ensinou. Para a igreja estar na pública. Pastor, eles pregam o que eles querem. Anunciam o que eles querem. Ele funda o que eles querem. Acredita o que eles querem. Não, a igreja não é diferente. Nós temos pastoreio. Nós temos doutrina. Nós temos fundamento. Nós temos tradição. Nós temos doutrina. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos aquela que é esposa do Espírito Santo. As Apóstolos 1,14. Quem está orando junto com os apóstolos? A cheia do Espírito Santo. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto.